O Clube do Medo apresenta. Eliana, né? Eliana? Não, a Vogue Táxi. A Angélica. Voo de Espírito da Angélica. Cara, essa história é maravilhosa. Inclusive, o Ulisses Campbell, que é de lá, de Belém do Pará, ele foi na casa. Agora ele foi, né? Ele foi na casa. Não sei se foi agora, ou talvez ele foi de novo, mas quando ele foi lá no podcast, ele contou dessa história que ele foi na casa dessa moça de Belém do Pará. Como era o nome dela mesmo? Eu também não vou lembrar, mas a história era o seguinte: ela gostava de andar de táxi no momento que os táxis estavam ali começando e tal, lá em Belém do Pará. Então o pai dela pagava pra ela andar de táxi sempre no aniversário dela. Então ela entrava no táxi, dava uma volta pela cidade e ela gostava de ver Belém do Pará crescer, os prédios, as casas e tal. E aí ela morre. Josefina Conte. Josefina com PH, né? Com PH. Josefina Conte. Isso, tanto que tem a sepultura dela, que tem até um taxizinho lá na sepultura. Não sei se é tipo um bottom de um táxi, assim, na foto dela. E ela gostava de andar de táxi pela cidade. E quando ela morre, quando ela falece, reza a lenda, né? Que ela... No dia do aniversário dela, ela entra no carro. O taxista tá lá esperando corrida. De repente, ouve uma porta bater. Tuc. Aí ele não olha, ele olha pelo retrovisor e já vê uma moça de branco, é ela não fala nada. Ele não olha pra trás, o que conta-se, né, que eles não olham pra trás. Eles dão a volta na cidade, aí depois na hora que termina, ela fala assim: cobre do meu pai, porque eu não posso pagar. E aí eles iam cobrar do pai, aí tem uma foto dela, tinha uma foto dela, acho que tem até hoje, na casa. E aí, na hora que eles chegam na casa, falou: ó, sua filha Josefina passeou com a gente, fez uma corrida com a gente e veio aqui cobrar, pedir, falou pra gente vir aqui cobrar o senhor. Aí eles falam: minha filha é essa daqui, minha filha tá falecida, não tem como ela andar. Todo ano a mesma coisa. E todo ano ela anda e a dívida tá grande. E aí dizem que ela anda lá. E aí essa lenda ficou tão intensa na cidade, por isso que eu tô te falando, né? Assombração não é brincadeira. Respeita, não sufoque o artista. Desse meme. Respeite sua assombração local. Respeite o seu demônio local. Essa é uma frase tua, usa isso. Respeite seu demônio local. Respeite a sua assombração local. É isso aí. Seu demônio local. E aí essa ficou tão grande que na sepultura dela, na foto, tem um taxizinho. Então, quer dizer, quem somos nós pra tentar falar que é mentira? Pra tentar, esses taxistas estão tudo mentindo, eles estão na brisa. Cara, faz parte. A história sobrenatural, ela tá tão ligada à cidade como a história histórica, né? Lógico, a história regular. A história é regular, isso, né? cara. Mas é maravilhosa. Só fazer uma consideração. Juro que eu vou tentar ser rápido, viu, Lênin? Prometo. Não, vai. Tem uma história em Campinas que é do maior compositor de música erudita do Brasil, maior da América, que é Carlos Gomes. Carlos Gomes era um gênio desde sempre, campineiro. Campinas era uma cidade muito ligada à aristocracia escravagista, né? E aí ele decide ir embora de Campinas, porque o pai dele era negro, a mãe era caboclona, era meio descendente de indígena, ele mestiço. Sabia que se ele ficasse na cidade, embora o pai dele fosse o cara que cuidasse de todo o cerimonial musical, quando ia Dom Pedro II visitar Campinas, era ele que fazia as recepções, porque ele era um virtuose também, o pai do Carlos Gomes. Ele decide ir embora, porque ele fala: cara, se eu ficar aqui eu não vou arrumar nada, eu vou ficar servindo esses granfinos aí. Bom, ele sai de Campinas, vem em São Paulo, Santos, vai para o Rio de Janeiro. Lá ele encontra Dom Pedro II, se apaixona por ele. Dom Pedro II fala: cara, você tem um talento impressionante, você não quer estudar no Conservatório de Viena, mãe do Dom Pedro II, Leopoldina era austríaca. Ele fala: putz, já que o senhor tá oferecendo, eu sou muito fã do Verdi, não dá pra eu ir pra Europa, mas ir pra Itália. E aí ele fala: beleza, eu vou pagar. Ele paga pro Carlos Gomes estudar no Conservatório de Milão. Muito bem, Carlos Gomes arrebenta. Pessoal que não tá ligando ainda o nome à pessoa, Carlos Gomes é o autor daquela vinheta da Hora do Brasil, o Guarani. A galera tem raiva do Carlos Gomes, nem sabe, vai começar a Hora do Brasil. E veja como dá pra gente colocar componentes históricos nessa história. O Guarani foi a primeira transmissão de rádio da história do Brasil nacional.
feita a partir do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro de 1922, 100 anos da independência. Bom, Carlos Gomes arrebenta, volta para o Brasil, chega no Brasil, acaba tendo uma rusga com os republicanos, porque os caras a República tinha acabado de ser proclamada, mudou o regime e os caras convidaram ele para compor o hino da República, o que seria uma honra para todo mundo, mas não para o cara que tinha sido bancado por Dom Pedro II. Falou, vou compor o hino do regime que depois o cara que foi o cara que mais me ajudou na vida, que mais deu dinheiro, ele não era monarquista. Bom, ele não aceita, volta para Itália, fica 2 anos lá, vai para Belém do Pará. Em Belém do Pará ele morre, tem um câncer de língua e garganta. Demora 1 mês para ele chegar em Campinas. Várias cidades queriam pegar o Carlos Gomes para enterrar na sua cidade, então tem 1 mês de velório, ele embalsamado, lógico. Chega em Campinas, a galera não tinha feito um lugar para enterrar ele. Ele é sepultado do maior mausoléu do cemitério, mas era um mausoléu de uma família quatrocentona. E aí começa a história sobrenatural dele. Ele tinha rusgas com... Ele começa a encrencar com o dono do mausoléu, que estava morto também nessa época, e fala que ele era um fantasma muito mal-humorado, saia do cemitério, assustando todo mundo. E aí ele só sossega quando constrói um monumento túmulo de Carlos Gomes no centro de Campinas. Muito bem. Você vê que a gente pega uma história de assombração e consegue contar nela e inserir nela componentes da história regular de alguém, que a gente falou da Maria Augusta? Da Maria Augusta. Então, a história, na verdade, ela é muito subjugada, porque todo mundo acha que a nossa obsessão é para provar que aquilo é verdade. E a gente não tá nem aí para saber se é verdade ou não. Eu não sei porque as pessoas têm essas piras com a gente. Acho que a gente quer provar alguma coisa. Eu quero provar nada. Eu quero contar a história. O legal é contar a história. Esse eu usei como exemplo a história do Carlos Gomes, por quê? Eu tenho certeza absoluta. Vilela tem uma audiência monumental, monstruosa. Tenho certeza que a gente vai provocar a curiosidade em alguém de amanhã conhecer a história regular do Carlos Gomes. Claro. A partir disso, fala, pô, é mesmo, que legal, que cara legal, quero saber mais desse cara. É só ver nos passeios que você faz no seu cemitério, que lota. A galera à noite fazendo o quê? Em vez de ir no barzinho, comer um estrogonofe, eles vão pro cemitério, debaixo de chuva. E a gente consegue, a partir disso, contar vários tipos de história, ter vários tipos de reflexão, como a gente teve, visitando um lugar que até alguns anos atrás... Tava esquecido. Era subjugado. Fala isso aí, né? Eu vou pra cemitério. Vou construir quadra de beach tênis. Esquece isso aí. Isso não... E a gente faz isso. A gente faz esse exercício de história, que é muito gostoso, porque você reencontra um senso de pertencimento. Eu falo que hoje é mais fácil de se achar. Eu sou ponte pretano. Se for em Campinas, tem o Ponte Preta e Guarani, que ainda existe. Guarani já caiu, a ponte vai cair daqui 2 dias. Daqui a pouco a Ponte Preta vai cair para a Série C. Guarani caiu essa semana. Mas é mais fácil achar um moleque que torce pro Barcelona em Campinas do que pros times da cidade. Porque a gente não tem mais senso de pertencimento. Verdade. Essas histórias salvam a gente porque você leva a galera... às vezes vem gente de fora no passeio, de vez em quando vem o pessoal de fora para fazer nossos passeios nos cemitérios ou no centro da cidade, mas 80% das pessoas são da cidade. Como eu tinha falado, as frases que eu mais gosto de ouvir. Minha avó contava isso para mim. Ou, nossa, eu passo aqui todo dia e nunca tinha ouvido falar disso. Isso é revelação. Chegar pra galera falar que o bairro da Liberdade é um cemitério, que o bairro da Liberdade não é um bairro oriental apenas, ele é também oriental, mas ele não é um bairro oriental apenas. Ele é um bairro que também pertence à comunidade negra, também pertence, também tem muito da memória indígena. Quer dizer, isso é legal, cara, isso é bonito, isso é revelador. E com histórias gostosas de ouvir, né? No sentido de... Você pega a história do Chaguês no centro de São Paulo, aquela loucura racional, dinheiro e tal. De repente você conta a história de um milagre que aconteceu ali, onde o cara pega o metrô todo dia. Isso é foda. Eu acho isso foda. Acho que talvez o grande charme do que a gente faz... Nossa, é a minha missão a parte mais legal é a gente fazer isso. Quando você conta a história... Então, eu sei que as pessoas ficam muito condicionadas a pensar o que a gente acredita. Que a gente não faz diferença. Faz a menor diferença. Faz a menor diferença. Eu fui como um narrador. Como contador de história. Eu tava na Itália, aí o pessoal, não, mas agora ele é católico de novo. Ele voltou. Aí eu fui pra Porto Alegre mostrar o Santuário de Beelzebub. Ih, foi pra Beelzebub. Aí eu fui. Então, quer dizer,
parece que a gente se camufla. Gente, eu não sou nada. Eu sou o cara que tá de fora. As pessoas perderam a capacidade de ouvir as outras pessoas que pensam diferentes. Exato. Todo dia que eu recebo uma pessoa diferente, o pessoal, o Vilela tá concordando. Só pelo fato de receber o cara aqui. Não, e Teve você, um movimento e você, assim. E você só... Eu sou evangélico, eu fui rezar Então, isso que eu ia falar. rosário com o Frei Gilson. Quando você foi com o Frei Gilson, teve um movimento, o pessoal ficou Ele vai virar comentando. católico. Pô, minha mãe é católica, eu fui católico. Pra que isso? Não tem essa necessidade. É cristão, cara. Parece que a Conjugar gente quer, né? experiências. Né? Porque no final, religião... respeito, mesmo né? religião, no final das contas, religião nada mais é do que caminho, não é fim. O fim é você fazer o bem mesmo. Exato. É você ouvir Jesus, é só isso que a gente fala. A gente tá contando a história, cara, não, tá repreendido. Não... Cara, Jesus era o cara mais legal do mundo. Até hoje, talvez, e sem querer também avançar as outras religiões, Jesus era um cara muito legal. No final das contas, muito mais do que um cara que você precisa temer, que você precisa temer. Ele vai te perdoar, cara. Ele veio pra cá pra isso. Eu sempre falo isso também, que eu vejo Jesus como um cara... A ideia que eu tenho de Jesus é como um cara que ele não vai assim na galera que já tá ali, tipo, eu tô na igreja, tal. Também, tudo bem. Mas eu vejo eu lembro que eu falei isso num podcast, eu vejo Jesus que é o cara que vai lá assim no puteiro e vai falar com a prostituta e vai falar assim, tá tudo bem com você? Você quer conversar? Mas sem julgar ela, sabe? Lógico. E ela, Jesus, eu não tô bem, então vamos conversar. Ele vai num lugar, vai pegar alguém que tá mais... Jesus, assim, a ideia que eu tenho de Jesus é que Jesus, ele veio pra aquele que tá pior. Lógico. Não é aquele que tá bem. Não pro virtuoso. É aquele que tá pior. É aquele que tá, sabe, assim, o cara que tá mais triste, que tá em depressão na cama. É pra esse que vem, né? Mas parece que eu tenho a impressão que as pessoas querem ver Jesus muito vindo pra catar a galera que já tá engravatada, tipo linda no púlpito. Nada, cara. Ele veio pra colher, pra ele abraçar, veio de boa. Uma vez eu perguntei pro pastor Daniel Lopes, que ele vem bastante aqui também. Eu falei, você acha que se Jesus voltasse, como seria? Aí ele falou, não, a galera ia matar ele de novo. É um pastor falando isso. A galera ia matar ele de novo. Então quem é essa galera que vai matar? Muitas vezes é a galera dos, né? Mata Jesus, que é o... Enfim. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.